Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costume, vamos passar para você o endereço do escritório jurídico, Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E como de praxe também, a doutora Luciana Mello, filha do Dr. Vanderlei, advogada, mas que nas horas vagas aí, finais de semana, feriados. Ela é tecladista e cantora. Quem estiver interessado em abrilhantar aí cerimônia de casamento, principalmente, faça contato com a doutora Luciana Mello pelo 999676276, 999676276. E deixamos aqui, como sempre, o nosso WhatsApp, Direitos e Deveres, como você está vendo aqui na barrinha. Faça contato conosco, mande aí alguma notícia, sugestão de alguma coisa aqui para a gente possa tentar comentar, manda um alô, uma crítica, tudo é bem-vindo. E agradeço antecipadamente aí as pessoas que têm feito contato conosco. E aqueles que assim farão, agradecemos antecipadamente. O nosso telefone é o 98451-3033. 98451-3033 é o nosso WhatsApp aqui do Direitos e Deveres, ok? E como sempre faço também, uma dica de leitura. Quando eu faço leitura de um livro e vejo que aquilo me trouxe alguma coisa, eu melhorei em alguma coisa com aquela leitura, aprendi, então eu gosto de participar aos amigos, aos telespectadores. E esta semana eu vou mostrar para vocês um livro do escritor inglês George Orwell, chamado A Revolução dos Bichos. George Orwell é um apelido que ele tem, né? Um nome artístico desse escritor, porque o nome de batismo dele é Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, na época que a Índia era uma colônia da Inglaterra. E ele então foi estudar na Europa, se notabilizou no meio artístico literário. E depois, como começou a escrever, adotou o pseudônimo artístico de George Orwell. E tem várias obras dele que são best-sellers internacionais, um dos autores mais lidos do mundo, George Orwell. Aí nesta capa aí você tem aí a Revolução dos Bichos, um porquinho aí, e à medida que vão mudando as edições, a editora vai trocando as capas, mas a história é a mesma. Eu estou com uma outra edição aqui, da Revolução dos Bichos. É um livro pequeno, comparado aos que eu tenho, pequeno que eu digo no número de páginas, são só 156 páginas, comparado aos outros livros que eu tenho dado dica de leitura aqui. Mas é de uma profundidade filosófica espetacular. Então, quem já leu, como é o meu caso, leia de novo. Eu já tinha lido esse livro já há alguns anos e resolvi ler de novo. A gente vai esquecendo a história ou vai perdendo, então é bom a gente vir e ler novamente. Então, a Revolução dos Bichos é uma fábula. E o que é uma fábula? Uma fábula é uma história com E, é uma história onde os bichos viram personalidades humanas. Os bichos falam, os bichos tomam atitudes idênticas à dos seres humanos. Um autor de grandes fábulas no Brasil,
que nós temos é o Monteiro Lobato. Foi o maior deles, né? Contador de histórias. Ele se notabilizou, dentre outras obras, ficou mais conhecida devido à série que teve na TV, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ali, Monteiro Lobato, os bichos tomavam forma, atitudes, né? Não forma física, mas forma de atitude, de comportamento dos seres humanos. E ali, no caso, não só bichos, né? Mas plantações, o milho, algumas frutas tinham também este comportamento, essa atitude dentro da fábula. E na fábula aqui de George Orwell, ele narra, né? Eu não vou contar a história do livro porque perde a graça. Mas assim, para você ter um norte do que se trata, a revolução dos bichos. Os bichos que moravam numa determinada fazenda e que se sentiram assim, muito oprimidos, né? Pelo proprietário que exigia muito deles. Eles achavam que aquilo não estava correto e resolveram fazer uma revolução e tomaram a fazenda, botaram o dono para correr, e então elegeram, foi eleito ali o presidente dos bichos, que é o porco que aparece na capa, ele que passa a ser o presidente. E dali para frente desenrola uma história espetacular. Um livro escrito em 1945. Quando você termina de ler a última página, você acha que o livro foi escrito ontem. De tamanha presença que a história nos traz da atualidade política do Brasil e do mundo. Interessante, não perca esta oportunidade. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Eu vou falar aqui de algumas novidades que apareceram esse final de semana, semana passada, melhor dizendo, que vai mudar um pouco a vida do brasileiro aí, espero que para melhor. Uma delas é a Carteira Nacional de Habilitação, carteira de motorista. Ela vai mudar toda a forma dela, o formato dela. Isso vai começar a partir de 1º de junho deste ano. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, como é conhecida, vai ter cara nova a partir deste ano, para trazer mais segurança, modernidade e requisitos internacionais ao documento. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou mudanças. A nova versão da carteira começa a ser emitida a partir do dia 1º de junho. Ela vai vir bem diferente da atual. Falava-se de fazer uma carteira de habilitação nova nos modelos dos Estados Unidos, por exemplo, onde praticamente um cartão, né? Parece um cartão de crédito, de plástico, que ali contém todos os itens, né? Como se fosse da OAB também, plastificado. Mas aí mantiveram o papel. Então, ela vai vir no papel parecida com que a que já existe, mas com algumas diferenças, algumas modernidades, como diz aqui a matéria jornalística. A nova versão da carteira trará uma tabela para identificar os tipos de veículo que o condutor está apto a conduzir. Como vai ser dia 1º de junho que vai entrar isso em vigor, nós estamos só antecipando agora em fevereiro, mas depois, que for aproximar, a gente volta a falar nisso aí e dar pormenores a respeito dessa nova carteira. Vai vir várias coisas sobre também atividade remunerada, restrições médicas, um tanto de coisa, viu? Agora, quem já tem a sua carteira, não se preocupe com isso, tá? Isso vai ser para quem vai tirar a primeira carteira, não tem, vai tirar agora. Se for tirar a partir do dia 1º de junho, vai sair a carteira modelo novo. E aqueles que forem vencendo, né? Olha lá na sua carteira nacional de habilitação, tem lá a validade. Então, quando aproximar ali o término da validade, você já procure autoescola para providenciar a renovação. Se a renovação acontecer a partir do dia 1º de junho, já vai vir a carteira nova também.
Então, quem não vai renovar tão cedo e quem não vai tirar pela primeira vez, a carteira continua, não vai precisar falar, vou ter que trocar minha carteira. Não, não vai ter que trocar a carteira. Somente quando chegar o vencimento. Aí ela tem que ser trocada de qualquer jeito. Vai sair pelo modelo novo. Ela vai ter um QR Code, que é um famoso, aquele quadradinho cheio de risquinho, disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. Então, quem tem muitas carteiras aí, já tem esse QR Code, abre a sua carteira, está lá, aquele quadradinho cheio de risquinho. E ela poderá ser expedida na forma física, ou seja, no papel, que vem lá do Detran, digital, através do celular. Você baixa o aplicativo e tem lá CNH digital. Você, estando com ela no celular, não precisa de mais nada. Ou pode ter as duas coisas. Você pode ter ela fisicamente, você pode baixar ela no seu computador, transmitir para a impressora, tirar, imprimir e pôr também na carteira e manter no celular. Isso que é importante. E a fiscalização vai ter que aceitar desta forma, ok? Então, fica... Agora, uma coisa interessante que eu achei que ela vai vir com algumas escritas também na língua portuguesa, inglesa e francesa, permitindo o seu uso internacional, detalhou o secretário Frederico Carneiro. Ora, aqui fica assim uma coisa que não está bem explicado. Ela vai permitir, essa carteira terá validade em outros países, no caso de língua inglesa, de língua francesa? Porque em alguns trechos dela, que vão estar escritos em português, vão estar também em inglês e vão estar também em francês, para que possa ela ter um modelo internacional. Então, o que não foi explicado? Esta carteira terá validade em dirigir nos países de língua inglesa e de língua francesa? Agora, se não, para que colocar isso? Para que colocar em inglês e colocar em francês, principalmente, que nós estamos no Mercosul, nós estamos na América Latina, na América do Sul, e temos um país aqui francês, que é a Guiana, mas não faz parte da Guiana, chamada Guiana Francesa, que não faz parte do Mercosul, que é essa união de países que, por causa disso, que fizeram essas novas placas de veículos automotores, que é devido ao Mercosul, placas iguais em todos os países, iguais que eu digo no formato, nos caracteres, né, porque a placa não se repete, e em todos os países do Mercosul. Deveria, então, esta carteira vir escrita também em alguns trechos, não em francês, mas em espanhol. Também ficou esquisito, mas vamos esperar aí para quais serão as justificativas do Conselho Nacional de Trânsito para fazer uma coisa dessa. E daqui a pouco a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. O governo publicou uma portaria com novas regras para a prova de vida do INSS. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou no Diário Oficial da União, no dia 3 de fevereiro, portaria que disciplina os procedimentos a serem adotados para a comprovação de vida
anual dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A portaria número 1408 apresenta algumas situações, atos, meios, informações, bases de dados, que passarão a ser considerados e válidas como prova devida. Isto é uma atitude que chegou, a qual já devia ter chegado há muito tempo. Então está de parabéns aí o Ministério do Trabalho, o governo federal de Jair Bolsonaro, por mais essa prestação de serviço à comunidade, principalmente, né, no caso aqui, dos aposentados beneficiários do INSS, que todo ano é aquela novela que a pessoa tem que fazer prova de que está viva. Não são só os beneficiários do INSS, existem outros também. Dos aposentados, né, pensionistas dos estados, também tem que fazer. Mas aí é lá na Secretaria de Planejamento do Estado, ou Receita Estadual, coisas assim. E essa comprovação de vida era uma coisa presencial. Então, pessoas idosas, mas muito idosas, que recebem sua aposentadoria, pessoas que não têm nem condição de se locomoverem. Pessoas que estão até acamadas. E nós tivemos um caso aí que foi até mostrado em rede nacional o ano passado. Do ano passado não, já faz mais algum tempo, antes da pandemia. Uma senhora que foi levada de ambulância na maca, lá numa agência bancária no estado de São Paulo, para fazer a renovação do comprovante de vida, para provar que estava viva. Agora, a mulher não tinha condições, ela sofria de uma doença autoimune, degenerativa, que ela não andava mais, ela estava na cama. Então, assim, é um transtorno terrível que acontecia. E ninguém tomava providência. Então, agora, com essa portaria, o próprio governo, o próprio INSS é que vai acata a procura de alguma coisa que consiga comprovar que aquela pessoa que é beneficiária, que é aposentada pelo INSS, está viva. Isso através de declaração de imposto de renda, movimentação bancária, principalmente qualquer dados que utilize a biometria, né, que põe o dedo lá naquele visorzinho. Vários modos, né, de qualquer movimentação financeira, de empréstimo consignado, de conta corrente e utilização de cartão de crédito. Ou seja, através hoje da internet, fica muito fácil se achar uma pessoa. E o governo, então, mudou a atitude. O que a pessoa tinha que correr atrás da repartição para provar que estava vivo, para poder continuar recebendo por mais um ano o seu benefício, sua aposentadoria, agora o governo que vai fazer isso. Isso de tudo. Não consegui achar nenhuma prova dessas investigações de encontrar a pessoa e certificar que a pessoa está viva. Vai passar, por exemplo, para os Correios. Os Correios que vão naquele endereço para ver se a pessoa fulano de tal está morando lá ainda, né? Isso o governo tem que fazer para evitar algum tipo de fraude. Porque muitas das vezes a pessoa morre, né? E não se fica sabendo e continua pagando a aposentadoria, o benefício, e alguém lá na família que recebe em nome da pessoa, que tem procuração, continua recebendo. Isso é um crime federal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então outra forma de saber é a informação dos cartórios de registro de pessoas naturais com o óbito. Então, a partir do momento que tem um assentamento de um óbito, o
cartório informa o banco de dados do Estado, do governo, que fulano de tal faleceu em data de tanto do tanto. O INSS, então, pega aquela informação e para de fazer o pagamento do benefício da aposentadoria daquela pessoa. Então, é uma maneira muito racional que foi encontrada agora pelo governo de resolver este transtorno, um verdadeiro transtorno. Esperamos que os governos estaduais, em particular o governo de Minas Gerais, também pare com essa história de que todo aposentado, funcionário público, estadual aposentado, no meu caso, todo ano tem que fazer também a prova de que está vivo. Então, é feito através de agência bancária, algumas vezes foi feito presencialmente na Secretaria de Planejamento do Estado, ou então na Receita Estadual do Estado. Então, esperamos que algum deputado estadual, baseado neste decreto do governo federal, que vai fazer isso junto ao INSS, passe também um projeto de lei, ou então o próprio governador também possa baixar um decreto da mesma forma, dizendo que os aposentados pelo Estado vão ser aí procurados anualmente e vão certificar que se essa pessoa está viva ou não e continuar pagando a sua aposentadoria que tanto tem direito por ter trabalhado aí a vida inteira. Correto? Então, as pessoas aí vão poder ficar mais tranquilas, os beneficiários do INSS. E falando em beneficiários, geralmente são pessoas sexagenárias ou até mais septagenárias. Então, são 36 milhões de pessoas no Brasil que recebem benefícios do INSS e que é aquela correria para provar todo ano que está vivo. Agora, como eu disse, relatei que o governo federal que vai fazer isso, para então atingir essa população aí de 36 milhões de pessoas. Dentre elas, 5 milhões estão acima dos 80 anos. Chegar nessas idades aí, acima de 70, 80, é um privilégio que a divindade oferece ao indivíduo, entendo eu. Falando nesses septagenários, a nossa lei eleitoral diz que a pessoa, a partir de 70 anos de idade, não é mais obrigado a votar. E entende a lei que 70 anos a pessoa tem dificuldade de mobilidade, de andar, pode estar acamado, problemas de doenças degenerativas, autoimunes, Alzheimer, Parkinson e por aí vai. Então, essas pessoas não estão mais obrigadas a comparecer lá na urna e votar. Não são obrigadas, mas é facultativo, ou seja, se quiser ir, vá. E aqui eu deixo um pedido, uma dica para você que está acima dos 70 anos ou conhece alguém, pessoas da sua família, que esteja em condições físicas de se dirigir à sessão eleitoral e votar, que vá, que faça. Não é pelo fato que você tenha mais de 70 anos e está nessas condições de poder ir e votar, que você não vá. Você não está inválido. Então, você está ativo. Você está ainda em condições de contribuir para o Brasil. E o voto é uma coisa sagrada, é uma contribuição que o indivíduo dá, o eleitor, para o futuro do país. Então não abra mão disso. Você que tem 70 ou mais, que está em condições físicas de ir lá na votação, na sessão eleitoral, vá e vote. Não se entregue, agora não sou mais obrigado a votar, já passei dos 70, mas não está morto. Não está inválido.
Ele faz tantas coisas na vida, né? Gere a sua própria vida, administra a sua própria vida. Por que que não pode ir lá na sessão? É tanto trabalho assim? Será que a partir dos 70, a pessoa, o próprio governo, o próprio Estado, a própria lei já fala que não faz mais falta? Não tem mais interesse no seu voto? Se tiver problema de saúde, está explicado. A pessoa não vai votar e ninguém vai poder obrigá-la a isso. Mas se tem saúde para isso, vá e vote. Exerça o seu direito de cidadão, de eleitor, porque o Brasil precisa do seu voto. Eu entendo que todas as pessoas, a partir dos 70 anos, que estão aí vivas, elas são do bem. Então você vá e vote para o futuro do Brasil seja também um futuro melhor. Porque quando os bons não vão, os maus vão. Aí a gente vê o resultado do que acontece. Eu vou falar durante este ano, até em outubro chegar, que será, vai acontecer a eleição, insistindo para que você, que tenha mais de 70 anos, que não está obrigado a votar, que vá votar, se tem condições físicas para isso. E ainda vou falar daquele que vai votar, vai lá, vota e vota em branco. Ou aquele que vai para votar e vota nulo, anula. Gasta o tempo, gasolina, vai lá na sessão e faz isso. Então eu vou tentar, através dos próximos programas, dentro de 1, 2 minutos cada programa, aí, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Esse é um dos maiores líderes que a história do mundo já teve, Martin Luther King. É isso que eu disse. Se o bom se cala, o mal toma conta. Então disse Martin Luther King, o que incomoda ele é o silêncio dos bons. Ah, não quero saber disso, não vou mexer com isso não, isso aí não vai resolver nada. Ah, enquanto isso, quando o gato sai, o rato sobe na mesa. Então a gente tem que ver que a participação é importantíssima. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela atenção, um grande abraço. Fiquem com Deus.